Olá, amigos amantes do futebol. O primeiro clássico do futebol brasileiro disputado no período pós-Copa América terminou com a acachapante vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro por 3-0 no estádio do Mineirão, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Bom, e o que mais me chamou a atenção nessa vitória do Cruzeiro sobre o Galo, no Clássico Mineiro aí que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil, foi a facilidade com a qual o Cruzeiro chegou ao resultado, com a facilidade pela qual o Cruzeiro conquistou essa vitória. O Cruzeiro abriu o placar logo de cara aos 13 minutos do primeiro tempo com Pedro Rocha, numa boa jogada do atacante cruzeirense, aliás, méritos do Mano Menezes, né, que colocou o Pedro Rocha no lugar do Fred, deixando o ex-atacante da seleção brasileira no banco. O Pedro Rocha realizou uma excelente partida, na minha opinião, foi um dos destaques do Cruzeiro na partida. Ele abriu o placar aos 13 minutos, e logo aos 27 minutos o Thiago Neves já fazia 2-0. Ou seja, nos 30 minutos de jogo o Cruzeiro já vencia o Atlético por 2-0. E é óbvio que o Cruzeiro teve méritos para construir essa vitória, construir esse bom resultado ainda no primeiro tempo. Mas também é evidente que o Atlético colaborou e muito para que a Raposa vencesse esse clássico de maneira tão fácil, com esse resultado, com esse placar tão elástico. O setor defensivo do Galo cometeu inúmeras falhas. Eu acredito que o Hever tenha sido um dos principais destaques negativos dessa partida. O Hever, na verdade, já havia tido uma péssima passagem pelo Flamengo, saiu do Clube da Gávea sem deixar saudades aos torcedores flamenguistas e foi contratado pelo Galo certamente por conta de seu histórico no time de Belo Horizonte, né? Ele foi campeão da Libertadores com o Galo, fez parte daquele magistral time composto por Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Jô, o time que conquistou a América. Então, ele, por conta desse histórico, eu acredito que o Hever voltou ao Galo, mas realmente ele está deixando muito a desejar, fez uma péssima atuação, foi um dos piores em campo. E também não vou criticar apenas o zagueiro atleticano, todo o setor defensivo do Galo foi muito mal, inclusive o goleiro Vitor podia certamente ter evitado ali pelo menos um dos gols do Cruzeiro. Também não teve uma boa atuação. O Elias também deixou muito a desejar, acho que falhou ali no primeiro gol. Me chama muito a atenção, me causa enorme estranheza o fato de que como pode um time voltar tão mal depois de ficar 30 dias parado. A gente sabe muito bem, a Copa América foi realizada, teve um mês de paralisação para os clubes brasileiros se prepararem, realizarem uma intertemporada aí. E o Galo volta pior, volta muito mal. Por isso fica notório que os treinadores precisam sim ter um pouco de bagagem, um pouco de conhecimento. O Rodrigo Santana é ainda um treinador muito imaturo, o Galo voltou muito pior. E para continuar a falar do jogo, no segundo tempo, Robinho, aos 10 minutos do segundo tempo ainda, selou a vitória do Cruzeiro 3-0. O Cruzeiro, por incrível que pareça, teve bem menos posse de bola do que o Galo, 35% de posse de bola para o Cruzeiro, 65% para o Atlético. O Cruzeiro finalizou mais vezes ao gol atleticano, mesmo tendo menos posse de bola, finalizou 5 vezes no alvo, e o Galo finalizou apenas 2 vezes no gol do Fábio. Muito pouco, né? O Atlético jogou bem mal. O Cruzeiro deu a bola para o Atlético, fez os gols logo cedo, como eu citei anteriormente, deixou o Atlético jogar e ficou jogando mesmo no contra-ataque. Uma bela atuação do time de Mano Menezes, que até antes da parada da Copa América estava bem mal das pernas, estava há exatos 9 jogos sem conquistar uma vitória. Então o Cruzeiro voltou bem, o Mano Menezes aproveitou bem esse período aí de preparação para o restante da temporada. Cruzeiro que tem uma sequência difícil de jogos, eu até escrevi um artigo no blog na terça-feira explicando a difícil sequência que o Cruzeiro tem pela frente. O Cruzeiro que está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, ou seja, na zona de rebaixamento, portanto vivia um péssimo momento tanto dentro quanto fora de campo também. O presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente Itair Machado sendo investigados aí pela Polícia Civil por falsidade ideológica, por lavagem de dinheiro, indícios de pagamentos suspeitos. O Cruzeiro não vive um bom momento fora de campo, mas está superando tudo isso através do bom trabalho realizado por Mano Menezes, pelo menos nesse retorno aí. Bom, agora Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar novamente na próxima semana. O Cruzeiro entra em campo com uma larga vantagem de 3-0 no placar, porém, desta vez, o jogo será na casa do Galo, estádio Independência. O Galo terá a sua torcida a seu favor. Mesmo assim, será muito difícil, né? Vencer o Cruzeiro, atual bicampeão da Copa do Brasil. Está atrás do seu 7º título da competição ao longo da história. Uma missão bem difícil para o Galo, que vai ter que vencer esse jogo por até 4 gols de diferença para avançar às semifinais de maneira direta, sem as penalidades. Ou então, para levar essa partida para as penalidades, terá que vencer seu eterno rival por até 3 gols
de diferença. Uma difícil situação aí para o time de Rodrigo Santana. Bom, gente, então é isso aí. Agradeço novamente a sua atenção. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.